Olá, meus amados, boa noite. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Estamos aqui trazendo a última live do ano de 2020, né? A barbaridade e a safadeza do projeto de lei. Olha só, projeto de lei 5555 de 2020. Esse projeto de lei, meus amados, é uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. É uma afronta feita por um senador ridículo do PSD da Bahia, um tal de senador Ângelo Coronel, que não tem nada de coronel. Não tem nada de coronel. É um engenheiro aí que pegou a carona com o nome de coronel, que era para angariar votos do povo baiano. E hoje, esse senador está deixando a desejar. Por quê? Porque ele lançou um projeto de lei 5555 de 2020, da sua própria autoria, que se você não der a vacina nos seus filhos ou você não tomar a vacina, você poderá sofrer um processo, ser preso por 2 anos no mínimo a 8 anos, ou seja, alterando o Código Penal brasileiro. Por que esse coronel não se preocupa em alterar o Código Penal brasileiro para que venha diminuir a minoridade penal? Lógico que não, porque a maioria desses safados do esquerdopatas comunista é atuar contra a nação brasileira. Senhores, é um absurdo o que esse coronel está fazendo. Como que o povo baiano vai eleger um homem deste para prejudicar os direitos do cidadão? É um grande absurdo que está acontecendo. Nós não podemos aceitarmos que isso venha perdurar, que isso venha ser aprovado contra o povo brasileiro. O coronel, olha só, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, tá entendendo? Ele defende o projeto de lei 5555 de 2020, de sua própria autoria, tá? Que prevê a punição com prisão de 2 a 8 anos a quem se opuser à vacinação contra o Covid-19 ou qualquer emergência de saúde pública e a quem espalha notícias falsas sobre o assunto. O cara é um verme, o cara é um tremendo de um verme, senador do estado da Bahia. Como que você, baiano, vai aceitar e apoiar um indivíduo destes como senador do estado da Bahia? 2022 está chegando e ele vai tentar uma reeleição. É o momento que vocês, baiano, têm que banir esse tipo de gente que está exercendo o cargo como senador para fazer projeto de lei para prejudicar o povo brasileiro. É um grande absurdo. Esse Ângelo Coronel, ele não sabe de nada. É um idiota senador exercendo o cargo para prejudicar a nação brasileira. Tá aqui. Olha só que absurdo que esse coronel fez, senhores. Olha só. Aqui está o projeto de lei, ó. Projeto de lei, tá? 5555 de 2020, que obriga a você a tomar a vacina, e se você não der a vacina nos seus filhos, você pode responder um processo criminal e ser preso de 2 a 8 anos de prisão. Vocês já imaginaram a barbaridade que esse indivíduo está praticando contra a nação brasileira? É inacreditável isso tudo, meus amados. É um absurdo. Olha só. Aqui está. Projeto de lei 5555 de 2020, de autoria do péssimo, do vergonhoso senador Ângelo Coronel,
PSD da Bahia, que está dizendo, se você não der a vacina no seu filho, ou você não tomar a vacina, você pode responder processo criminal e ser preso de 2 a 8 anos. É lógico que a pena mínima é 2 anos para quem seja réu primário. Você já imaginou a barbaridade que esse coronel está fazendo? Que não tem nada de coronel. O cara é um incompetente, é um engenheiro que se intitulou coronel para ganhar votos do povo baiano. Essa é a pura realidade, meus amados. Está aqui essa vergonha. Essa vergonha está aqui. Infelizmente, sou obrigado a falar de última hora sobre isso aqui. Que barbaridade que nós estamos vivendo no Brasil. É o STF se fazendo de legislador. É o STF, é ministro do Supremo Tribunal Federal, querendo ser presidente da República. Por que que não lava a toga, não larga a toga e vai se candidatar? Prejudicando o governo. Aí me vem esse idiota. Tá vendo bem? Idiota. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que lançou o projeto de lei 5555 de 2020, atuando contra o povo brasileiro. Se você não tomar a vacina ou você vacinar os teus filhos, você pode responder processo criminal e ser penalizado de 2 a 8 anos. Você já imaginou em que ponto nós estamos chegando no Brasil? Senhores, vocês pararam para pensar essa barbaridade? Tá aqui, ó. Artigo 1º do projeto de lei 5555 de 2020, de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. É PSD da Bahia. Que vergonha, hein? Que vergonha! Que barbaridade contra o povo brasileiro! Que horror! No artigo 1º diz assim: o decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, passa a vigorar, a virger, acrescido dos seguintes artigos 244A e 259A. Diz o seguinte: artigo 285A. Omitir ou contrapor-se sem justa causa na condição de pais ou responsáveis legais a vacinação obrigatória de criança ou adolescente em situação de emergência de saúde pública. Até aqui, tudo bem você deixar de vacinar o teu filho, mas penalizar com prisão é um absurdo, senhores. Isto é uma barbaridade contra a nação brasileira. Senhores, meus amados patriotas da Bahia, não aceite essa barbaridade desse coronel Ângelo Coronel, uma porcaria. Você está entendendo? Pena de reclusão de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Artigo 285B. Deixar de submeter, sem justa causa, a vacinação obrigatória em situação de emergência de saúde pública. Reclusão de 2 a 8 anos. Esse projeto ele fez com base na pandemia do Covid-19. O cara é um otário, um babaca fazer isso aqui. Aí ele fala, artigo 285B, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem cria, divulga ou propaga por qualquer meio notícias falsas sobre as vacinas do Programa Nacional de Imunização ou sobre, só um pouquinho, ou sobre eficácia ou quem, de qualquer modo, desestimula a vacinação. Parágrafo 2º do artigo 285B
do projeto de lei 5520 de 2020 do Ângelo Coronel, PSD da Bahia. Tá, vamos lá. Parágrafo 2º. Se o agente público, para o previsto no parágrafo 1º, poderão ser aplicadas apenas em dobro, além das punições previstas por atos de improbidade administrativa. Olha só que palhaçada! Que palhaçada deste Ângelo Coronel do PSD da Bahia. O cara me faz um projeto de lei para penalizar o cidadão de bem com pena de 2 a 8 anos, tá aqui, com pena de 2 a 8 anos de multa, se você deixar de vacinar o teu filho, ou quem você tiver a guarda, você ser penalizado, processado criminalmente. Não é um absurdo, meus amados? Tudo isso? Aonde nós vamos chegar com esse tipo de verme, de inseto, ocupando o cargo de senador da República? Que barbaridade! Que barbaridade tudo isto! E ele ainda fala aqui, a justificação dele: a saúde pública é dos bens mais caros e relevantes de uma nação. Por esse motivo, em situação de emergência de saúde pública, a conduta de deixar de submeter a vacinação obrigatória deve ser considerada crime. Diante desta constatação, faz-se urgente modificar o Código Penal para responsabilizar aqueles que deliberadamente deixarem de atender às campanhas de imunização previstas no calendário do poder público. Que barbaridade, hein, meus amados? Que barbaridade! Senhores, esse projeto de lei 55 de 2020, de autoria do Ângelo Coronel do PSD da Bahia, isso aqui é uma afronta ao cidadão brasileiro. Você, meu querido irmão patriota da Bahia, nunca mais vote nesse indivíduo. Ele não pode permanecer como senador representante do povo baiano. Isto é uma afronta para com todos nós brasileiros. Você está entendendo? Por que ele não faz um projeto de lei para prender bandido que rouba os cofres públicos? Por que ele não luta para ser impeachmentado ministro do Supremo Tribunal Federal? Por que ele não faz um projeto de lei para criar um tribunal de Corte Marcial de Justiça para julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Sabe por quê? Porque tem um rabo preso. Tem um rabo preso no sistema, meus amados. Que barbaridade tudo isto. Final de ano, se deparar com essa bandoleira, com esta palhaçada desse projeto 5555 de 2020, de autoria do Ângelo Coronel PSD da Bahia, que prevê pena de 2 a 8 anos de cadeia. Meu pai do céu, que barbaridade! Está aqui, ó. Olha só. Pena de 2 a 8 anos se você deixar de vacinar os seus filhos ou você não se vacinar em virtude da pandemia. Isso é um tiro no pé. Senador, infelizmente, não voltará jamais ao Senado Federal, porque eu tenho certeza que o povo baiano em 2022 não vai te reeleger, porque isso é uma vergonha, esse projeto de lei. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Porque você, coronel, não faz um projeto de lei para que a minoridade penal seja modificada, porque o indivíduo com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele mata um monte de gente e ele é um menor infrator, ele não vai para a cadeia. E o senhor me vem com esse projeto lixo, com esse lixo, afrontar o povo brasileiro?
senhores patriotas do estado da Bahia, não reeleja este homem jamais. Isto é um inseto, é um verme que está atuando contra o povo baiano e contra o Brasil. Sinceramente, é complicado. É muito complicado, desculpa. Muito complicado tudo isto. Que barbaridade. Fica aí a dica e um abraço a todos. Lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.